JR Entrevista. Oferecimento Sesc, Churrascaria Garfo e Bombacha. Garfo e Bombacha aí. Garfo e Bombacha, nosso parceiro também no nosso GJR Entrevista, conosco nos estúdios da Clube em imagens. Lucas e Matheus. É isso aí, NBA cara. Parque Gramado. Isso, a gente vai fazer o primeiro bloco, um crossover, vamos falar um pouquinho do que tá acontecendo, tá pegando fogo, né? Quase no Finals, e no segundo bloco a gente vai falar sobre o evento, a Noite Americana. A gente tá curioso pra saber tudo que vai acontecer a partir de quarta-feira, 13 de junho. Bem-vindos de novo aqui, nossos sócios já aqui do Grande Jornal Regional. Bom dia, Léo, bom dia, Cabelo, bom dia, ouvintes da Clube. E a gente veio falar sobre o entretenimento que a série da Conferência Oeste tem gerado pra gente, né? É verdade. Temos jogo 7. Temos jogo 7. De novo. Matheus, Matheus. Agora Boa. sim. Bom, agora sim, tava brigando com o microfone. Pois é, temos o jogo 7, né? E era uma coisa que a gente esperava. Quando vocês vieram aqui, a gente falava que provavelmente isso iria acontecer. Uma série mais longa, uma final de Conferência Oeste muito pegada. E ontem, né, eu vendo o jogo, eu torcendo, os guris vão amanhã, eu queria falar, tipo assim, queria fazer um aquece, porque, né, jogo 7 é jogo 7, ainda mais uma final de conferência, com duas equipes que prometeram muito e estão entregando, né? É o reflexo da campanha dos dois times, né? Tanto que quem passar desse jogo 7 vai ter o mando de quadra contra o New York Knicks, então são duas equipes que apresentaram muita consistência durante toda a temporada. E vai ser no detalhe, cara. Vai ser no arremesso, vai ser num turnover, vai ser num roubo de bola, vai ser coisa pequena que vai decidir uma série gigantesca do jeito que tá sendo. E tá sendo uma série muito física, né, Matheus? A gente tá vendo, por exemplo, os jogadores chegando no final do jogo, por exemplo, tanto que o jogo, quando tá decidido, tem o garbage time, que a gente chama, que joga os últimos do banco, Léo, e geralmente isso acontece, vamos lá, 5, 6 minutos pro final do jogo, mesmo quando o jogo ainda tá, tipo lá, 23, 24. Ontem, tipo assim, acabou o jogo, 25 pontos, vai todo mundo pro banco, jogaram 9, quase 10 minutos com as reservas, porque, cara, tá muito pegado, né? Tá bastante pegado, é um jogo bastante físico, né? Como playoff sempre é, e é Claro. o que dá sentido à coisa. Bom dia, Cabelo, bom Bom dia, dia, Léo, bom dia Matheus. aos ouvintes da Rádio Clube. Tem sido muito legal, a gente estava conversando aqui antes, batendo um papo. Quem é fã de esporte não espera o microfone vir para conversar, né? Tá sendo muito legal exatamente. acompanhar tudo que tem acontecido. E realmente tem sido muito físico, né? Os dois times fazendo o possível para manter os dois principais jogadores dobrados e fora do garrafão, especialmente o Wembanyama, porque a gente sabe que se ele tá dentro do garrafão é como enterrar. Tá na é cesta, só né? esticar o braço e Tá no aro. tá feito o ponto. Então tem sido muito desafiador para os dois times manter essa consistência e conseguir manter competitividade. O jogo 7 vai pegar fogo. Até a gente falava fora do ar, realmente, né, sobre a importância do banco, né, principalmente pro caso do OKC, todas as vitórias do OKC, alguém do banco se sobressaiu. Podemos citar principalmente o Alex Caruso, né, que foi o grande destaque do segundo jogo, né, aonde eles conseguiram entrar de vez no playoff, porque o primeiro jogo em casa, o Spurs foi muito acima. E eu acho que essa pode ser a grande diferença de um jogo 7, né, Lucas? O banco, né? E eles apresentam também uma versatilidade na defesa, porque o Caruso é um excelente defensor, o Cason Wallace, ele é um cara mais baixo, mas ele também é um matchup que tem jogado contra o Wembanyama, e eles são jogadores que, apesar da estatura, conseguem defender as 5 posições. O próprio Dort também, né? Então, é difícil pro San Antonio conseguir encontrar ajustes, porque o elenco de apoio, ele é inferior ao elenco de Oklahoma. Só que aí entra o fator Wembanyama, né? Que é a hora que ele consegue chegar perto do aro, ou a hora que ele tá com a mão quente, que teve um dos jogos no começo da série, que ele acerta aquele arremesso do meio da quadra, a lá Stephen Curry no seu prime de Golden State, inclusive na mesma quadra, no mesmo canto em Oklahoma. Jogo 1, né? Foi no jogo 1? Jogo 1. Tem razão, foi no jogo 1. Então, é difícil de conseguir marcar um talento geracional. Sim. Mas se tem um time que tem as peças pra fazer esse ajuste, é Oklahoma, e por isso que a gente tá no jogo 7 tão equilibrado, né? Aliás, né, depois de muito tempo, né, o Oklahoma, 2 anos dominando, ele pega um time que parece que, se não tem a Kryptonita, porque uma série de 7 jogos, ela é muito no detalhe, né? É um time que ganhou dele 7 vezes nessa temporada. É muita coisa, e eu acho que ninguém esperava que o Spurs conseguisse, nesse segundo ano, trabalhando forte com o Wembanyama, acho que é a terceira temporada dele, né? Terceira. Mas a primeira ele não estava tão saudável e tudo mais, estava naquela transição. Eu acho que isso mostra muito o que de repente a gente vai ter nos próximos anos, uma rivalidade muito grande entre duas equipes muito consolidadas, né? Sim, é muito legal ver a cultura que tem sido criada nos dois lugares, né? Sempre muito focados em pegar talentos novos e desenvolver muito a equipe. A gente viu isso no Spurs do Greg Popovich de 10 anos atrás, na verdade não
começou 10 anos atrás, 20 anos Sim, atrás. sim. E que essa Torres mesma Gêmeas. consistência se perpetua hoje, né? Ele continua muito próximo. Então é realmente uma questão de cultura do Spurs, na maneira de tratar e de desenvolver talentos. E a mesma coisa tem sido... Acho que o Mark Daigneault tem bebido um pouco dessa água na maneira como ele tem desenvolvido o Oklahoma, né? Os dois times são muito zelosos com os talentos que eles trazem e focados em desenvolver a base para entregar realmente um time muito, muito bom e que, como você já colocou, tem tudo para serem as duas grandes rivalidades da NBA durante os próximos anos. A gente vai ter um jogo 7, amanhã, né? É amanhã, né? É amanhã. Amanhã, né? Um jogo 7, onde muita coisa pode acontecer. E eu já queria falar, né? Porque do outro lado tem quem tá esperando faz tempo. Porque se no Oeste a gente teve toda essa rivalidade, a gente imaginava que ia ser essa final de conferência como foi, mas mesmo assim tem times que provavelmente estariam do outro lado fazendo uma final, ou de repente até no Finals. No Leste, o New York Knicks passou com muita tranquilidade, fez 2-4-0 em séries, né? A gente viu o Philadelphia chegando cambaleante numa série onde não tinha praticamente condição nenhuma de competir, né? E eu acho que o New York Knicks... O que a gente pode esperar desse New York Knicks no Finals, já falando um pouquinho do Finals? Cara, eu vou te falar que assim, vai ser surpresa pra mim se for um jogo fácil. Porque Nova York também tem essa versatilidade, tanto no ataque quanto na defesa. É um time com uma estatura muito grande, com o OG Anunoby, com o Karl Anthony Towns, com o Michael Bridges, que são caras que são versáteis também. E numa série, num playoff tão físico, a disponibilidade é uma habilidade também. Então são caras que estão descansados, que vêm de um momento muito bom, pois tem 11 vitórias seguidas nesses playoffs. Desde que perderam o último jogo pra Atlanta, não perderam mais. Vão chegar muito mais descansados, independente de não ter um mando de quadra. Então, acho que vai fazer dessa série um negócio bem apertado também, tal qual tá sendo a final da Conferência Oeste. Matheus, fator Jalen Brunson, né? Um armador que não tem estatura, mas é habilidosíssimo, é inteligente, consegue jogar contra jogadores muito mais altos de uma forma espetacular. Eu acho que ele pode ser uma diferença para New York se conseguir se sobressair contra um time muito físico. Tanto, independente de quem vier, vai ser um jogo físico, né? Qualquer dos dois será, com certeza. Mas o Jalen, ele sabe explorar muito bem as limitações do adversário, né? O que a gente viu na última série contra Cleveland foi ele abusando do pobre coitado do James Harden, né? Todo mundo, na verdade. Vou combinar, todo mundo abusou do James Harden, né? Então, toda oportunidade que tinha foi muito bem. O jogo 4, as últimas jogadas ali da partida, ele tirou proveito de todas elas naquele que ele teve contra o James Harden e garantiu a vitória. E eu não acho que isso vai ser diferente nas oportunidades que ele tiver em uma final. Ele é um jogador que sabe explorar muito bem isso. E jogar contra New York Knicks em final é uma coisa que a gente não vê há décadas e eu tô muito, muito ansioso pra ver de novo a meca do basquete pegar fogo. Vai ser muito legal. É uma franquia que eu acho que em algum momento quem, como eu, né, cria da geração Mega Drive e Super Nintendo, né, os jogos clássicos, né, como não tinha, pra quem não sabe, não era a galera mais antiga, mais nova, não sabe o quanto que era difícil pra uma empresa de videogame colocar todos os times num jogo. Então eram jogos com 4, 6 times, né? Então que eram as franquias mais populares. Então tinha o Bulls versus Blazers, depois teve Bulls versus Lakers, e aí tinha alguns times só. Aí do leste era geralmente Boston, Chicago e New York Knicks, que eram as franquias mais conhecidas. Então tu acaba ficando, eu me lembro que a quadra tanto do Madison Square Garden quanto a do estádio do Boston, que não, do ginásio do Boston, que não era o TD, né? Era outro nome antigamente. Não lembro o nome, mas enfim, eram pisos diferentes, eram pisos mais amadeirados, né? Então tu tem essa questão, e é legal ver demais o New York Knicks, até por... Cara, é um show já na plateia, né? É só famoso ali na primeira fila. Tu vê o Spike Lee, tu vê apresentador, tu vê o Bon Jovi lá. É muito legal isso também, a né? lista, ela vai longe, porque aí tem Timothée Chalamet, tem Ben Stiller, tem Spike Lee, que são cadeira cativa, né, no Garden. E, de fato, são equipes que... não digo nem muito tempo, questão de 15, 20 anos atrás, a gente não tinha acesso ao conteúdo tão vasto não só da NBA, mas de outros esportes americanos. A gente conhecia por filme, a gente conhecia por séries, conhecia por poucos licenciamentos, e era o expoente que a gente tinha, né? Eu acho muito legal isso. E o principal de um Finals da NBA, independente do time que está, né?
é a cultura do entretenimento americano. Eu já quero puxar o gancho, a gente tá quase na hora do intervalo, né, Léo? Isso. A trilha do crossover, inclusive. Isso, a gente tá com a trilha do crossover ao fundo, mas a cultura, né? Como tu vê, claro que, como é um jogo só, né? O Super Bowl, ele tem toda aquela aura, né? A NBA, como tu dissipa em no mínimo 4 jogos, tem uma outra história. Mas é muito legal tu ver essa cultura de fazer final do americano e que eu, sinceramente, eu só vou puxar um ganchinho. O Brasil não podia ter perdido fazendo pontos corridos, que final de campeonato brasileiro sempre foi muito legal. Essa é a minha opinião. Cara, e é muito legal ver como eles fazem a construção de narrativas, né? Independente de quem vai entrar lá, porque o New York Knicks, por exemplo, ele entra como underdog, ele entra como o azarão nessa final, independente de quem enfrentar, tendo vários jogadores que se conhecem desde a época de universidade, que jogaram junto, que foram campeões em Vila Nova. Aí em Oklahoma a gente tem um elenco consolidado em busca de uma dinastia, e em San Antonio, por exemplo, a gente tem uma jornada de um talento geracional que pode, ganhando, virar um herói logo no começo da carreira e perdendo, tendo o arco de toda a redenção que aconteceu com o LeBron James, que aconteceu com o Stephen Curry, que aconteceu com o Kevin Durant, que precisou sair de Oklahoma para ser campeão. Então, essa construção de narrativa que a NBA consegue trazer para séries de playoffs e principalmente para as finals é o que faz todo esse mundo girar ao redor da NBA, né? É muito louco isso. Bom, Léo, a gente tem que fazer um intervalinho, né? Pra depois falar, já que a gente tanto tá falando de finals, pra falar do que vai acontecer a partir de quarta-feira no NBA Park. E vai ter uma promoção hoje, é uma promoção relâmpago. Ela começa e termina hoje. E vocês vão ficar ligados aqui na Clube que vai estar muito legal. A gente já volta. 8h18, rápido intervalo, já voltamos. Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.